Vamos hoje começar um tema novo, que, a verdade, Baruch Hashem, já estamos aqui na reta final do nosso Orchot Tzadikim, já estamos nos últimos capítulos, Baruch Hashem, de mais um livro que a gente conseguiu terminar ele inteiro. A verdade é que a gente não conseguiu terminar ele inteiro aqui no Zoom, a gente já tinha começado ele presencial, uma vez por semana de noite, mas Baruch Hashem tem uma parte do público que está, mais uma vez, terminando mais um livro inteiro, e que, Bezrat Hashem, a gente não só termine de estudar, que a gente consiga colocar na prática, trazer para a nossa vida, Bezrat Hashem, os ensinamentos de todos os livros de Torá, principalmente quando são livros de Mussar, do nosso aprimoramento, nossos traços de caráter. Hoje vamos começar um capítulo chamado Sha'ar HaTshuvah, né? O capítulo do arrependimento. Só para começar, depois, no próprio capítulo, o Orchot Tzadikim ele vai explicar isso um pouquinho melhor. A gente associa de uma maneira equivocada que o conceito de Tshuvah significa virar religioso. Por quê? Porque está muito na moda, né? Hoje em dia a gente fala... o fulano fez tchuvá, o ciclano fez tchuvá. O que significa? Que alguém fez tchuvá, que alguém não era religioso e se tornou religioso. E não é esse conceito que a gente está tratando aqui. Lembrando que a gente está tratando aqui de traços de caráter. Então, aqui é um traço de caráter. A palavra tchuvá, ela significa literalmente o retorno. O que significa retorno? De uma maneira geral, isso obviamente também, quando é o conceito da tchuvá, de alguém ficar religioso, quando alguém está afastado de Hashem, o que são as averot? O que é uma transgressão? O que é o Satan? O Satan, o Yetzer Hará, ele vem leastin, ele vem desviar a gente, ele vem tirar a gente do caminho, e a tchuvá, na verdade, é o retorno, a gente voltar, como a gente já falou em algumas aulas, da mesma maneira que quando a gente está na estrada ou a gente está dirigindo, Baruch Hashem, assistindo às aulas, com cuidado no trânsito, Bezrat Hashem, mas a gente descobriu que errou o caminho. A pessoa está na estrada e ela descobriu que ela está indo na direção errada. Ela quer ir para o Rio de Janeiro e ela vê uma placa, bem-vindo a Porto Alegre. Falou, opa, eu peguei a estrada errada, eu estou na estrada na direção errada. O que a pessoa faz? Ela pega um retorno e ela vai para a estrada correta. É isso que a gente tem que fazer na vida, Bezrat Hashem, quando a gente se desvia do caminho, quando a gente faz transgressões, quando a gente deixa de fazer mitzvot, infelizmente a gente está se afastando do caminho, a gente está se afastando de Hashem, e cada pequeno erro que a gente faz, a gente tem que fazer tchuvá. Então, esse capítulo não está falando da tchuvá, de uma pessoa não religiosa virar religiosa, e sim a tchuvá no dia a dia, da pessoa, ela se arrepender de cada ato errado que ela faz. Muitas vezes a gente acaba por impulso, pela força do nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, a gente tem desejos proibidos, a gente faz coisas erradas, e depois, Bezrat Hashem, é um traço de caráter muito importante, o arrependimento, e esse arrependimento, ele não pode ser só alguma coisa no coração, ele tem que se transformar em atitudes. Quando alguém está arrependido de verdade, isso vai se transformar numa atitude de mudança, de melhoria, de conserto. Então, faz parte, está escrito, que não tem nenhum tzadik no mundo, que ele nunca vai errar, que ele nunca vai cometer nenhum tipo de deslize na vida. Se a gente pega o maior dos maiores, Moshe Rabbeinu, a própria Torá, ela escreve que nunca se levantou e nunca vai se levantar alguém no mesmo nível de Moshe Rabbeinu, que falava com Hashem, panim el panim, face a face, como dois amigos conversando, leavdil, óbvio, com todo o respeito, óbvio que não estamos comparando Moshe Rabbeinu nunca com o Criador do mundo que é infinito, mas o nível de profecia, o nível de conexão, o nível que Moshe Rabbeinu chegou, é como se ele falasse com Deus, panim el panim, face a face com Hashem, e mesmo assim, esse mesmo Moshe Rabbeinu, que a Torá está trazendo para a gente uma afirmação que nunca teve, nunca vai ter ninguém como ele,
algumas vezes a própria Torá, essa mesma Torá, fala para a gente de erros de Moshe Rabbeinu. Óbvio que todos os erros que Moshe ele cometeu, dentro do nível dele, para a gente com certeza são faíscas, são fagulhas de erros que Moshe Rabbeinu ele cometeu, mas com certeza ele fez chuvá, ele consertou, ele aprendeu, ele cresceu com os erros dele para se transformar numa pessoa melhor. Então, as quedas, Sheva e Pol Tzadik Vekam, 7 vezes cai o Tzadik, ele se levanta. O que quer dizer? Muita gente entende esse ensinamento como faz parte, o Tzadik é aquele que cai e se levanta. Mas os nossos sábios, o Pahaditzhak fala, o Ravitzhak Hutner, Zecher Tzadik Libraha, ele fala que não é essa a explicação do Sheva e Pol Tzadik Vekam, que 7 vezes o Tzadik ele cai e ele se levanta, significa que para ser Tzadik precisa cair 7 vezes. Faz parte do crescimento a gente cair e aprender com o erro e a gente levantar e consertar. Faz parte de um tzadik a gente cometer erros e Bezrat Hashem, através disso, a gente vai chegar no nosso nível mais alto. Por isso, esse traço de caráter, de novo, estamos falando aqui de traços de caráter. Quando uma pessoa, Baruch Hashem, ele tem esse traço de caráter do arrependimento, óbvio, a gente vai ver que tem um arrependimento positivo, tem um arrependimento negativo, aquele arrependimento que trava a pessoa que fica para o resto da vida remoendo um erro dela, e ao invés de crescer e aprender, isso prende ela, isso puxa ela para baixo. Não é esse arrependimento que a gente está falando, estamos falando de um traço de caráter positivo que pode ajudar a gente a consertar e chegar em níveis cada vez mais altos. Então, assim o Orhot Tzadikim fala para a gente, Amar Abileivi Gdolá Tchuvá Shemagat Ad Kisea Kavod. A Tchuvá, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ela consegue chegar até o trono de Hashem. Da onde a gente sabe isso? Shenemar, profeta Roshé, ele ensina para a gente, Chuva Israel Ad Hashem Elokecha. Os nossos profetas, eles estão falando para a gente que a Tchuvá traz a gente de volta Ad Hashem Elokecha, até Hashem, uma proximidade que dificilmente a gente consegue chegar de qualquer outra maneira, a não ser com o arrependimento. Ve'amrura Boisenu Zichronon Livraha, e assim os nossos sábios, de abençoada memória, eles ensinaram para a gente que She'alá Moshe Laraki Arishon, quando Moshe ele subiu no primeiro céu, quando ele foi receber, acabamos de passar, Mina Shamayim, a gente fala que está tudo sempre conectado, acabamos de passar do Matan Torah na Parashá Itró, Moshe Rabbeinu como um malach, como um anjo, ele foi lá para cima do Ar Sinai para receber a Torá, e aqui começa a descrever como que foi a subida de Moshe. Ele chegou no primeiro céu, no primeiro firmamento, Matzah Kitot Shel Malahim, e ele encontrou grupos de anjos lá no primeiro céu, Patru Lefanav Sefer Torah, abriram diante de Moshe Rabbeinu um Sefer Torah, Vekaru Masei Yom Arishon, eles começaram a ler toda a criação do primeiro dia, todos os detalhes do que Hashem criou, conforme está descrito na Torá. O Pasku Veitrilu Lesaper Beshivchas Shel Torah, e eles interromperam a descrição da criação do primeiro dia e começaram a fazer louvores da Torá. Alala Sheni, Moshe subiu para o segundo céu, o Matzah Havilot Shel Malachim, e ele encontrou grupos de anjos no segundo céu, Vekorim Masei Yom Sheni, e eles estão lendo sobre todos os detalhes da criação do segundo dia. O Pasku Veitrilu Lesaper Beshivcha Shel Torah Veshel Israel, e eles interromperam a leitura da Torá para começar a falar louvores da Torá e de Israel, Am Israel. Alala Shlishi, Moshe Rabbeinu subiu no terceiro céu. O Matzah Malahim Gdudim Korim Bemasei Yom Shlishi, e ele viu os anjos que estavam lendo sobre a criação do terceiro dia. Pasku Veidchilu Lesaper
Beshivcha Shel Yerushalayim. E eles interromperam a leitura da Torá para trazer louvores de Jerusalém. Alá Revi'i, ele subiu no quarto céu. Matzah Arelim Korim Bemasei Yom Revi'i. Ele encontrou também aqui Erelim. São vários tipos de anjos diferentes que estavam lendo sobre o quarto dia da criação. O Pascu Veithilu Lesaper Beshivcho Shel Mashiach. Começaram a falar os louvores do Mashiach, Bezrat Hashem. Temos que todos os dias esperar que ele vai chegar hoje, Bezrat Hashem, que a gente tenha essa certeza que hoje o Mashiach pode chegar. O Mashiach já está pronto, ele está esperando a gente estar pronto para a vinda dele. Alala Hamishi, ele subiu para o quinto céu. O Matzah Mahanot Korim Bemasei Yom Hamishi, e ele encontrou comitivas e comitivas de anjos que estavam lendo sobre as criações do quinto dia. O Pascu Veithilu Lesaper Beitzvonah Shel Gehinom, e eles começaram a falar sobre a tristeza do Gehinom. Gehinom, como a gente já explicou, seria, entre aspas, né, muito mal traduzido como o inferno, mas que, na verdade, é um lugar, um purgatório, um lugar de expiação espiritual, mas um lugar de muita tristeza, de muito sofrimento. Então, ele começou a falar das tristezas, dos sofrimentos do Gehinom. Alala Shishi, ele foi para o sexto céu, quer dizer, níveis cada vez mais elevados. O Matzah Shamalahim encontrou outros anjos lá em cima. Veayu Korim Bemasei Yom Shishi, eles estão lendo sobre a criação do sexto dia. O Pascu Veithilu Lesaper Bemasei Gan Eden, começaram a falar sobre a criação do Gan Eden. O Mevakshim Livnei HaKadosh Baruch Hu Liten Helkam Shel Israel Began Eden, e começaram a pedir para Hashem para dar para Am Israel a parte deles que eles merecem no Gan Eden. Alala Shvi'i, chegou no último céu, no sétimo céu. O Matzah Ofanim, os Serafim, Vegalgalim, o Malachei Rahamim, o Malachei Hesed, o Tzedakah, e ele encontrou vários tipos de anjos diferentes. O Malachei Reted Veziah, e anjos de temor e de tremor. Miada Raz Moshe Bekisei Kavod, imediatamente Moshe Rabbeinu se segurou no trono celestial. Idhilu Likrot Bemasei Yom Shvi'i, Vayehulo, e eles começaram a ler sobre o sétimo dia, Vayehulo, quando Deus terminou toda a criação e Deus criou o conceito do Shabat. O Pascu Veithilu Lesaper Beshivcha Shel Tshuvah, no sétimo céu, depois de toda a criação, os anjos estão falando os louvores da Tshuvah. Lelamdecha, o que isso ensina para a gente? Shetshuvah Magat Al Kisei Kavod, que a Tshuvah, ela é tão poderosa, ela é tão sagrada, que ela consegue chegar até o trono celestial. Shenemar Shuva Israel Ad Hashem Elokecha. A Tshuvah, o arrependimento, de novo, se é uma coisa completa, se é uma coisa sincera, que não é só da boca para fora, que não é só bater no peito quando todo mundo está olhando, mas quando é uma tshuvá verdadeira, isso leva a pessoa num nível de proximidade com Hashem que dificilmente qualquer outra coisa pode trazer a gente tão perto de Hashem. A tshuvá, olha o que o Talmud fala para a gente, a tshuvá transforma as averot em mitzvot. A tshuvá que é feita por amor transforma tudo que a gente fez de errado em conexão com Hashem. Então, olha o nível da tshuvá, o quanto a gente tem que viver uma vida de tshuvá. Todos os momentos da vida, a gente está arrependido pelos nossos erros e a gente está consertando e melhorando a cada instante. Amar Rabi Akiva, fala o Rabi Akiva no Talmud, Shivad Varim Kadmula Olam, 7 coisas foram criadas antes da criação do mundo, Veiluhem, e essas foram as 7 coisas criadas antes da criação do mundo, Torá, Tshuvá, Gan Eden, Gehinom, Kisei Kavod, Beit HaMikdash, o Shemo Shel Mashiach. A Torá, o arrependimento, o Gan Eden, que a gente traduz como o paraíso,
o Geinom, esse purgatório, o Kisei Kavod, o trono celestial, o Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, o Shemo Shel Mashiach, e o nome do Mashiach. Velama Eilu Shiva, mas por que justamente essas 7 coisas? Por que Hashem achou importante, antes da criação do mundo, criar essas 7 coisas? Então, o Talmud começa a explicar cada uma dessas coisas, por que isso foi fundamental. Daleha, Sheikar Briat Haolam Ubishvila Adam. O principal da criação do mundo é para o ser humano. O ser humano é o centro da criação, é a cereja do bolo, Deus quis embelezar o mundo inteiro para quando ele trouxesse o Adam, o mundo inteiro está pronto para servir ele. Esse é o motivo, esse é o propósito de toda a criação. Olha que incrível quando a gente trata mal um outro ser humano. Esse ser humano que você está tratando mal, ele é o propósito de toda a criação do universo. Ele é Deus aqui encarnado na Terra. Que em tzorich ba'olam hatarton eila ba'adam. Porque não tem nenhuma outra necessidade no mundo material a não ser o ser humano. É para isso que foi criado. Todo o resto é para servir o ser humano, mas não é o motivo da criação. Veu Moshe bekol haolam hatarton. E Deus deu para o ser humano o controle, o domínio sobre todo o mundo inferior, Babehemot, Beachayot, Beofod, Bedagim, Usheratzim, sobre todos os tipos de animais, sobre as aves, sobre os répteis, o Meachar Sheikar Abriá, Bishvil Adam, e já que o principal da criação é justamente o ser humano, Imken, Utzrach Leakdim Torá. Então, Deus, antes de criar o mundo, ele tem que criar a Torá. Shehi Kiyum Olam, porque a Torá é o que mantém o mundo, como a gente estudou no nosso curso de Pirkei Avot, sobre 3 pilares o mundo se sustenta. Um dos pilares é a Torá, o nosso estudo da Torá, o nosso cumprimento da Torá, a gente colocar a Torá na prática através das mitzvot, através do Hesed. Dirtiv im lo briti yomam valayla. Se não fosse pelo meu pacto, qual que é o pacto? O pacto da Torá. Hukot shamayim va'aretz lo samti. Eu não teria colocado as leis do mundo. O mundo não poderia existir se não for o pacto da Torá. Se lo aleino, por um instante, a gente deixar de estudar a Torá, o mundo voltaria para o tovavô, para aquele caos original. O que mantém o mundo, o que sustenta o mundo, justamente é a Torá, o nosso estudo. A cada instante a gente tem que ter isso muito claro. Essa 1 hora Baruch Hashem do nosso shiur é o que está sustentando o mundo nesse instante. Assim a gente tem que sentir quando a gente está lendo um livro, quando a gente está estudando um shiur. Baruch Hashem, a gente está sustentando o mundo inteiro. E pelo fato que Deus teve que antecipar, antes da criação do mundo, ele teve que dar para a gente a Torá. Então Deus teve que antecipar também a Tchuvá para a gente. Que já que na Torá tem muitas mitzvot, algumas mitzvot positivas, mitzvot que a gente precisa cumprir, velotase mitzvot, que são as transgressões que a gente não pode fazer, veonashim amefurashim batorá, e tem muitos castigos lo aleino que estão explícitos na Torá quando a gente deixa de cumprir as mitzvot ou quando a gente transgride as averot. Utzrach al kol panim leakdina tshuvah. Então Deus teve que antecipar para a gente o conceito da tshuvah, do arrependimento, sheim yereta adam, para que se o ser humano ele transgredisse, ele fosse contra a vontade de Hashem, sheyelosman lashuv, que ele tenha um tempo de arrependimento, que ele possa consertar, sheim loken, porque se não fosse a força da tshuvah, lo haya olam kayam dor echad, o mundo não ia conseguir existir nem mesmo por uma geração. Então, tudo que existe hoje é
por força da tshuva, como está escrito em Kohelet, Shlomo Amelech ensinou para a gente, que Adam en tzadik ba'aretz asher yasetov velo yereta. Não tem nenhum tzadik no mundo que ele faz o bem e ele não tropeça. Faz parte da vida dos maiores tzadikim. Isso é uma diferença da Torá. A Torá, ela não esconde os erros dos maiores tzadikim. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, as nossas imaotas, as matriarcas, todas elas e todos eles, a Torá ressalta os erros que eles cometeram. E não é Lashon Hará, é para ensinar para a gente que mesmo pessoas que estão no nível de malachim, no nível de anjos, mesmo assim eles também tiveram seus tropeços e eles fizeram tchuvá. Mas se não fosse a tchuvá, não ia existir vida. Que miyat ador rote, uraui lehalotó uleashmidó. Porque imediatamente quando uma geração transgredisse, o mundo ia ser destruído. Mesmo quando teve a destruição do Beit HaMikdash, está escrito que era para ter sido destruído o Am Israel, mas Hashem ele teve misericórdia, ele deu chance para o povo judeu fazer tchuvá, e Baruch Hashem, por mais que a destruição, a gente ficou sem o nosso Beit HaMikdash, morreram milhões de pessoas, mas a gente continuou, Am Israel Chai, graças à força da tchuvá. Olha que incrível, os nossos sábios, eles perguntam, por que todos os grandes impérios da história, como falou Mark Twain, o povo judeu viu todos eles subindo, viu todos eles brilhando, dominando o mundo inteiro, e também o povo judeu testemunhou todos os impérios do mundo caindo. Qual é o segredo de Am Israel? Por que Am Israel viu todo mundo subir e viu todo mundo cair? E o povo judeu continua firme e forte. Então, os nossos sábios falam que um dos principais motivos é por causa da tchuvá. Todos os impérios do mundo, todos os povos do mundo, eles têm um nível que eles vão fazendo de transgressões, que vão acumulando, que chega no momento que Deus fala, vocês chegaram no limite, esse império vai sair do mundo e esse império vai ser exterminado. Mas Am Israel tem uma vez por ano uma festa, uma data especial, chamado Yom Kippur, o dia do arrependimento, o dia da tchuvá, que Baruch Hashem, a gente pode esvaziar tudo que a gente fez de errado durante o ano, a gente pode esvaziar aquele armazém de transgressões, e é por isso que o povo judeu continua, mesmo depois de ter visto tanta gente, tantos impérios que subiram e caíram, o povo judeu continua firme e forte por força da tchuvá, do arrependimento, porque não tem ser humano, não tem tzadik, que ele só faz coisas boas e ele não faz transgressões, faz parte da vida. Óbvio, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que tentar de tudo para evitar os erros, mas a gente não pode ficar preso nos erros, faz parte da vida, faz parte do aprendizado. A gente errou, a gente vai levantar a cabeça, Sheva Ipol Tzadik Vekam, 7 vezes o Tzadik vai cair, ele vai se arrepender, ele vai fazer tchuvá e ele vai se levantar ainda mais forte do que ele era antes da queda. Kimiyat Ador Rote, Uraui Lehalotou Leashmidó. Então, quando as gerações deveriam ser exterminadas, a tchuvá ela permite a continuidade. O Lekar Nirtav Mases Dom Batorá. Por que a Torá escreveu o que aconteceu com a cidade de Sdom? Que ela foi destruída, ela foi apagada do mapa. Leodia Lachotim, Shehem Reuim Liot Kalim, para ensinar para a gente que o que seria o din, a justiça do mundo, que quando a gente vai fazer transgressões, a gente deveria ser exterminado. Hem vekol asher lahem, eles e tudo deles, como aconteceu com Korah, quando Korah ele foi castigado, não só ele foi castigado, ele, a família, as tendas, tudo que era deles, tudo foi para o buraco, literalmente. É isso que deveria acontecer com todo mundo. Gama aretz hireuya leitaper kmosdom. Está escrito que em Sdom, a terra ela girou e esmagou a cidade, todos os seus habitantes. É isso que deveria acontecer com a gente também, quando a gente faz transgressões.
Eila Shakadosh Baruch Hu Ikdim Tshuvah Umamtin Dor Ahar Dor. Deus, ele criou, antes da criação do mundo, esse conceito espiritual da Tshuvah, essa bondade, essa misericórdia, e geração após geração, Hashem, ele espera a gente fazer Tshuvah. Está escrito, desde a criação do mundo até a geração do Mabul, se passaram 10 gerações. 10 gerações Hashem esperou, e o mundo não fez Tshuvah. O único que fez Tshuvah foi Noah e a sua família. De Noah para Avraham Avinu, de novo, o mundo inteiro merecia ser destruído, mas Hashem teve paciência até que surgiu a figura de Avraham Avinu no mundo. Deus, ele é misericordioso, ele tem paciência, ele criou a Tshuvah antes de criar o mundo. Vekeivan sheikdim Torah u Tshuvah. E pelo fato que ele antecipou a Torá e o arrependimento, ele teve que também antecipar o Gan Eden e o Gehinom e o trono celestial, porque são os lugares aonde Deus vai recompensar cada um de acordo com os seus atos. Os bons atos são recompensados no Gan Eden, os maus atos, lo aleino, são pagos no Gehinom. Então, tudo de acordo com os nossos atos, já que tem a Torá, já que tem a Tshuvah, precisa do Gan Eden e do Gehinom para poder aplicar aqui a recompensa de acordo com os nossos atos. Vekeivan sheikdim koleilo, e já que Deus teve que antecipar todos esses, utzrach leagdim beit hamikdash shemo shel Mashiach, Deus teve que também antecipar. Desde a criação do mundo, o Mashiach está pronto, o conceito do Beit HaMikdash está pronto, que Be'amim Heima Timale Haaretz Deah, porque na geração do Mashiach, na época messiânica, na época da vinda do Mashiach, a terra vai se encher de conhecimento, Lo Yeh Yetzer Hara Bebnei Adam, o Yetzer Hara vai ser exterminado, a gente não vai ter mais nenhum tipo de má inclinação, Vekulam Gdolim Uktanim, Yedu Hashem Itale, Yedia Gdolá, e todo mundo vai reconhecer Hashem, todo mundo vai estar conectado com Hashem, tanto pessoas grandes quanto pessoas pequenas. Veaz Yedu Kulam, Sheikar Briat Olam, Bishvil Avodah Aborei Itale. E todo mundo vai saber que a criação do mundo, o principal da criação do mundo, não é para a gente curtir a vida, não é pelos prazeres, é para a gente se conectar, para a gente servir a Hashem, é para isso que a gente foi criado. Por isso que essas 7 coisas tiveram que vir antes mesmo da criação do mundo. Aqui fizeram uma pergunta interessante. A gente, obviamente, esse capítulo vai tratar justamente disso. Muitos conceitos que a gente vai falar nesse capítulo. A verdade que, um pouquinho antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente estudou o Sharei Tshuvah, do Rabbeinu Yonah, e a gente se aprofundou também um pouquinho nos conceitos de Tshuvah, do arrependimento, do conserto dos nossos atos. Mas, olha que pergunta interessante, eu vou explicar por que eu fiquei tão feliz com a pergunta que me mandaram aqui. Como a gente sabe se a Tshuvah foi aceita? Então, olha que interessante o que o Rabbeinu Yonah, ele fala para a gente. Os tzadikim, eles estão sempre preocupados e os rechaim estão sempre tranquilos. Então, quem me fez a pergunta, Baruch Hashem, já está na categoria de tzadik, Baruch Hashem, porque a gente tem que estar sempre preocupado que talvez a nossa tshuvah ainda não foi completa, a gente tem que viver sempre em tshuvah, sempre tentando crescer, sempre tentando melhorar. O tzadik, ele está sempre preocupado que talvez ele ainda não fez o melhor que ele poderia, dá para crescer ainda mais um pouco, assim tem que ser até o último suspiro de vida, a gente tem que ter a vontade de crescer. Então, Baruch Hashem, estou contente com a pergunta. Baruch Hashem, os Rechaim, ao contrário, eles estão sempre tranquilos, eles acham, não, Deus é bom, Deus é misericordioso, eu já pedi desculpa para ele,
mesmo que a gente não mudou nada, eu estou tranquilo. Deus nos livre. Uma das midot, de novo, isso é traço de caráter. Traço de caráter é o nosso crescimento o tempo inteiro, a gente viver com o conceito da tchuvá. Todos os dias da nossa vida, a gente querer fazer tchuvá. Todos os dias, como a gente falou bastante já nas aulas, Resbona Nefesh, sempre a gente está se questionando, será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou fazendo o que é certo? Assim os tzadikim devem viver, Baruch Hashem, com esse medo, se remoendo, de novo, com cuidado, para que isso não puxe a gente para baixo. Isso deve ser alguma coisa que motiva, que vai estimular a gente a querer melhorar e a querer crescer cada vez mais, e não para puxar a gente para baixo. Bezrat Hashem, a gente tem que saber, se a gente fizer o melhor que a gente puder, aquele vai trazer no Sharei Teshuvah. Deus, ele vê o coração de cada pessoa, ele sabe o quanto a gente se esforçou, e ele vai reconhecer o que cada um fez de acordo realmente com o nosso esforço. Vamos agora ver também isso, o Sharei Teshuvah, ele ensina de uma maneira muito profunda. Qual é o problema da gente ficar adiando a nossa tchuvá? O que quer dizer adiar a tchuvá? Às vezes, a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada na vida e que a gente poderia mudar, a gente poderia crescer, mas a gente começa com desculpas. Ai, não estou pronto ainda, eu não consigo, não é para mim isso. Tudo isso é Yetzerará. Deus não pediu para a gente mudar tudo do dia para a noite. Mas Deus pediu, faz a tua parte passo a passo. Então, a gente ficar adiando a tchuvá, isso só dificulta a nossa vida. A gente, o mais rápido possível, a gente tem que identificar os nossos erros, a gente tem que tentar melhorar, nem que seja alguma coisa pequena. Ah, eu ainda não consigo comer kasher. Não quer dizer que a partir de amanhã a gente precisa kasherizar toda a casa. Não, um passo, alguma coisa a mais que Bezrat Hashem a gente pode fazer, que a gente pode melhorar. Então, a gente tem que não deixar para depois. Nada a gente pode deixar para depois, mas, acima de tudo, a tchuvá a gente não pode deixar para depois. Então, vamos ver quais são as 7 coisas. Avur shivat varim yakdim adam lashuv bebaharuto. A gente tem que tentar fazer tchuvá. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais na juventude, melhor. A gente se arrepender dos nossos erros. Kesheu begodel koró, quando a gente está ainda com as nossas forças máximas. Primeiro motivo, a errad, que avodat Torá v'airá v'kol amalot adam chayav hen rabot meod meod. A gente tem que saber que todo o serviço da Torá que a gente tem para fazer na vida é muita coisa que a gente veio fazer no mundo. A gente sabe, a Torá tem 613 mitzvot. Fora isso, tem as mitzvot rabínicas também, e tem os minhagim, que são os costumes. A avodá da Torá é uma avodá muito grande, e todo o temor a Deus, e todo emuná que a gente precisa chegar, o nosso trabalho nesse mundo, ele é muito grande. Ve'al zenemar, e sobre isso está escrito, Arukah me'eretz midah, ve'rochva mineyam. As nossas obrigações com Hashem, eles são mais longos do que a terra, e eles são mais largos do que o mar. Quer dizer, a gente tem muitas obrigações na vida, como está escrito no Pirkei Avot, Ayom Katzar, o dia é curto, Ve'amelachá merubá, e o trabalho ele é muito extenso, que a Olam Hazeh Yom Katzar Meod. Se a gente parar para pensar, a gente tem 70, 80, Bezrat Hashem, Ad Mea Estrim, até 120 anos. É muito pouco para tudo que a gente tem para crescer, para melhorar. Ketzel Yameinu ala Haaretz, a nossa vida é como uma sombra na terra. O que quer dizer que é como uma sombra? Ve'amru Raboisenu Zichrono Livrahá, os nossos sábios falam no Midrash, Lo ketzel kotel, a nossa vida não é como a sombra de um muro. Velo ketzel ilan, e não como a sombra de uma árvore. Eila ketzel ov aporer bavir, a nossa vida é como a sombra de um pássaro que está passando.
significa a nossa vida é muito curta, a gente tem que aproveitar todos os momentos da vida. Mas a gente tem um problema. Os trabalhadores são preguiçosos, o nosso corpo, aquele que não quer levantar da cama, aquele que quando toca o despertador, ele não quer pular para mais um dia de Avodat Hashem. Vezeu Adam sheyesh bo midat atzlut. Isso é a pessoa que tem o traço da preguiça. A gente já falou bastante aqui no Orhot Tzadikim, o quanto a gente tem que lutar contra a preguiça, o quanto é importante a gente, todos os dias de manhã, a gente começar o dia levantando que nem um leão da cama para poder fazer as nossas obrigações. Veata itbonen, e agora a gente precisa refletir, Adam shemechuyav leilech malach yom eser parsaot veyoter. Uma pessoa que ele tem a obrigação todos os dias de andar para ir para o trabalho, para ir para casa, uma distância muito grande, uma distância que ele fala de 10 parsaot, daria mais ou menos uma distância de 45 quilômetros, é uma bela caminhada. Viaderech mleam miksholim mitit va'avanim, e o caminho ele é cheio de obstáculos, ele tem barro, ele tem pedras no caminho, veyesh listim verotzchim beoto aderech, e muitas vezes nesse caminho tem ladrões, tem assassinos que ficam nas encruzilhadas, veutzarich lalechet al kol panim, mas ele precisa ir de qualquer maneira, que ken tzivalo amelech, porque o rei ordenou para ele não tem escolha, ele tem que andar nesse caminho, mesmo que é um caminho difícil, o rei ordenou para ele, velo yuchal lidchot, e ele não pode adiar isso, ele não pode não aceitar isso. Kama tzarich haish leakdim baboker velachgor motnav bezrizut velalechet bemehirut. Já que ele vai ter que enfrentar isso, enfrenta com agilidade, acorda cedo e já começa o dia. A gente vai ter que passar por esse caminho, um caminho que tem as suas dificuldades. Todo mundo é só olhar para a nossa própria vida, quantas dificuldades a gente tem no nosso dia a dia, faz parte da vida. É isso que a Hashem quer, que a gente vence os obstáculos, e cada obstáculo que a gente vence na vida, a gente está ficando mais forte. Tem uma história muito bonita de um homem que ele vê Deus no sonho dele, e Deus pede para ele empurrar uma pedra. E ele acorda de manhã e ele começa a empurrar a pedra, e dia após dia, ele não vê a pedra saindo do lugar. E ele vira para Deus e fala, Hashem, o que você quer de mim? Eu estou empurrando, e estou empurrando, e estou empurrando, e essa pedra não sai do lugar. E Hashem falou para ele, eu não te pedi para você mover a pedra, eu te pedi para você empurrar a pedra. Agora eu quero que você olhe para o teu braço, olha como você está mais forte, olha como isso te deixou uma pessoa agora mais preparada para as dificuldades da vida. Hashem, ele manda dificuldades, ele manda problemas para fortalecer a gente, para a gente crescer, mas todos os dias a gente tem que saber, para saber lidar com isso, com esse caminho que a gente vai ter na vida, a gente tem que acordar de manhã, já vestir as nossas armas e sair para a luta, não ficar deitado, não ficar adiando nossos problemas. O problema vai estar esperando do lado de fora. Às vezes a gente acaba querendo fugir da realidade. Um dos grandes problemas que a gente acaba... Existem vários tipos de fuga. Então, por que a gente gosta tanto de ir no cinema? Porque por 2 horas a gente entra naquele filme, a gente está assistindo, o mocinho derrota os bandidos, termina com um final feliz, todo mundo sai de lá feliz. Por 2 horas a gente esqueceu os problemas da vida, mas os problemas estão esperando do lado de fora. Então não adianta a gente ficar adiando, a gente todo dia de manhã tem que acordar com vontade de lutar, de crescer, de aprender na vida. Ve'afilo kesheyaseh kol yehalto yasig me'at min hamalot, como shamru raboiseinu, que o yadai tzreinu
Hashem, ele conhece o nosso Yetzer Hará, mesmo que a gente está se esforçando e não está vendo grandes crescimentos. Hashem, ele conhece o nosso Yetzer Hará. Mashal Melech, olha só que exemplo lindo para a gente guardar para a nossa vida, para nunca desanimar, mesmo que parece que a gente não está crescendo, mas se a gente está fazendo o melhor que a gente pode, Hashem está olhando para isso. Olha o mashal que a Torá traz para a gente. Shenatan Sadele Avadav, o Melech, ele deu um campo para um empregado dele, para um súdito dele. Ve'amar lahem leavda ulechamra uleavi mimeno shloshim kur bechol shana. Ele fala, olha, essa terra eu estou te dando aqui para você cuidar da terra, para você trabalhar a terra, e eu quero que você produza 30 kur. Aqui dá mais ou menos um volume de 430 litros de produção, eu quero que você me produza isso por ano. O que acontece na prática? Hem tarhu ba veavdu otaitev. E agora esses súditos, eles trabalharam, eles se esforçaram, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer na vida. Ve'eviu livnei hamelech hamisha kurim. O rei pediu 30. Mas com todo esforço, eles conseguiram fazer 5. Não é o que o rei pediu, mas eles se esforçaram. Amar lahem, o rei vai falar para os seus súditos, mas otasitem, o que vocês fizeram? Amruló, os súditos responderam para o rei, Adonai no Amelech, Asadeh natatalano, Ziburitri, olha rei, isso que você deu para a gente, essa terra é muito ruim, é uma terra, um solo pobre. Rei, a gente fez de tudo, a gente se esforçou. Anarno berrol correino e badnua, nós com todo esforço, a gente trabalhou a terra. Veloz taioter miser shiuri, infelizmente, foi tudo que a terra produziu, mas da nossa parte, a gente trabalhou todos os dias com o nosso máximo esforço. Kahadam, afilo que sheavod bekol korro avodaktaná. Mesmo que a gente fez um pequeno serviço para Hashem, a gente melhorou alguma coisa na vida e para isso a gente se esforçou muito, mesmo que parece pequeno. E miomar, e não diga nunca na vida, Amtin acheye panui, não. Sabe o que é melhor? Eu vou esperar até ter tempo livre, aí eu vou crescer de verdade. Agora, eu não tenho muito tempo para investir, eu não consigo estudar muito a Torá, eu não vou conseguir melhorar muito na vida. Deixa eu esperar quando eu tiver tempo. Não faz isso. Veate arviar dei sipuquei, até eu conseguir o meu sustento. Depois disso, aí sim eu vou servir a Hashem. Não faz assim, não é isso que Hashem ele quer da gente. As dificuldades na vida nunca terminam. Não fique esperando o dia que vai estar mais fácil, nunca está mais fácil. Por quê? Porque sempre aparece uma dificuldade diferente, sempre vai ter um novo teste. As pessoas acham que, olha, enquanto eles não são casados, por isso que está difícil, mas a hora que casar, aí vai ficar mais fácil. Vão surgir novos desafios. E depois que casou, falou, olha, agora está difícil, mas depois com os filhos vai ficar mais fácil. Vão surgir novos desafios. E assim é a vida, sempre vão surgindo novas dificuldades, novos desafios, e é para isso que Hashem colocou a gente aqui. Não é coincidência. A gente veio aqui para trabalhar, para crescer, para melhorar, justamente através dos obstáculos, das dificuldades, dos desafios da vida. Um pouquinho que a gente puder crescer, isso é tchuvá. Hashem não quer tudo ou nada. Hashem não quer que ou faz tudo ou que você faz não vale. O pouco que a gente fizer, se for com amor, se for com esforço, se Deus vê que tem coração nas mitzvot que a gente está fazendo, é isso que Ele quer. Mais vale um pouquinho bem feito do que muito mal feito. Como falam os nossos sábios no Pirkei Avot, ve'al tomar lekeshei paneh eshne shema lo tipane, nunca diga, quando eu tiver tempo, aí eu vou estudar,
aí eu vou querer crescer na vida. Não diga isso. Por quê? Porque quem sabe quando a gente vai ter tempo. Sempre surge coisa nova. Eu já comentei algumas vezes, eu dou aula para os jovens, e muitas vezes os jovens falam para mim, Irav, eu queria muito ir nas aulas, mas agora não dá, porque eu estou no cursinho, junto com a escola, está muito difícil, mas quando entrar na faculdade eu vou ter tempo. Depois que entra na faculdade, Irav, você não sabe, agora eu entrei na empresa júnior, eu comecei estágio, semana de provas, mas, Rav, a hora que eu for efetivado na empresa, aí, Bezerra Hashem, eu vou ter tempo. Quando ele é efetivado, Rav, você não sabe, agora eu estou fazendo curso de inglês, e curso de computação, e curso de não sei o quê. Nunca sobra tempo. Se você não aproveitar agora, não deixa para depois. É isso que a Torá está ensinando. O primeiro ensinamento, não adia chuvá. O que der para fazer a partir de hoje, de novo, Hashem não espera que você mude tudo do dia para a noite, mas um pouquinho, Bezrat Hashem, que a gente puder mudar, e a gente vai mostrar para Hashem que eu estou fazendo isso de coração, eu estou fazendo isso com amor. Esse pouquinho vale mais do que muito que a gente faz sem kavaná. Bezrat Hashem, na próxima aula, a gente continua falando sobre o quão ruim é a gente adiar nossa tchuvá, o quão rápido a gente tem que ser para aproveitar as oportunidades e Bezrat Hashem, a gente crescer cada vez mais na vida e ir mudando devagarzinho todos os nossos maus atos e a gente transformar isso em grandes mitzvot. Shavua Tov.